Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o antidepressivo mais vendido no Brasil? Com certeza você aí conhece alguém que toma. Vamos falar da famosa sertralina. Hoje eu vou te explicar com detalhes para que serve a sertralina, como é que ela é usada, como ela funciona no organismo, onde ela é metabolizada, quanto tempo ela fica agindo no corpo, se ela realmente é eficaz para a depressão, para que mais ela serve. Então, se você quiser saber tudo sobre esse medicamento tão usado, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Vamos falar hoje sobre a sertralina, mas primeiro vamos falar um pouco ali sobre a depressão. O que é a depressão? A depressão é caracterizada por sentimentos ali persistentes de tristeza, desesperança, falta de interesse, falta de prazer nas atividades do dia a dia, perda de energia, dificuldade de concentração. Esses sintomas podem afetar a capacidade de uma pessoa funcionar no trabalho, em casa e principalmente na tua vida social. A depressão afeta a forma como as pessoas se sentem, pensam, se comportam. É uma condição muito comum e pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade e em qualquer momento da vida. E o que o depressivo ele sente? Ele tem sentimentos ali persistentes de tristeza, desesperança, desamparo, tem perda de interesse ou prazer em atividades que antes eram agradáveis, ocorre mudança no apetite e no sono, ele sente mais fadiga e perda de energia, tem sentimento de culpa, inutilidade, se condena ali por tudo, tem dificuldade de concentração e na tomada ali de decisões, e além de poder ter alguns episódios até de perda de memória. Em casos ainda mais graves, ele pode até começar a ter pensamentos ali recorrentes de morte ou vontade de não viver mais. A depressão pode ser causada por uma variedade de fatores, como predisposição genética, desequilíbrios químicos ali no cérebro, algum evento estressante da vida, problemas de saúde física, hábitos de vida pouco saudáveis, como falta de exercício, alimentação inadequada, uso de drogas ou álcool. É sempre importante lembrar que a depressão não é uma fraqueza pessoal ou uma escolha, e que a pessoa que sofre de depressão precisa de ajuda médica e ajuda emocional para superar a doença. Com relação ao tratamento da depressão, ela pode incluir desde a terapia até o uso de medicamento. Então a terapia pode ajudar a pessoa a identificar ali os padrões de pensamento negativo e a desenvolver estratégias para conseguir lidar com o estresse e com as emoções. Já os medicamentos podem ajudar a regular os níveis dos neurotransmissores no cérebro, aliviando assim os sintomas da depressão. Além disso, para a cura desse mal, é importante que o paciente cuide do corpo com hábitos saudáveis de vida, como ter uma alimentação equilibrada, fazer exercício físico regular, ter um sono adequado e reparador. E mais, se você ou alguém que você conhece, ele está sofrendo de depressão, é importante orientar ele a procurar a ajuda de um profissional ali o mais breve possível. A depressão pode sim ser tratada com sucesso e é possível sim se recuperar totalmente com um tratamento adequado. Estou reforçando bem sobre a depressão aqui porque atendo pacientes deprimidos aí todos os dias no consultório. E não são poucos, pessoal. Pra você ter uma ideia, você sabe quantas pessoas depressivas a gente tem só aqui no Brasil? Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, olha aí mais um assunto interessantíssimo que você só encontra aqui no nosso canal sobre todos os conteúdos de saúde. Não esquece também de me seguir no Instagram, hein? Meu Instagram é o dr.iano. Mais uma vez, está cheio de perfil falso aí, mas o único perfil é aquele com selo de verificação dr.iano. E a Clínica Iano, aqui é minha sala, ó. A Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, pessoal. Então você de toda essa região, São Paulo, Campinas, Limeira, Piracicaba, Jundiaí, toda essa região,
pode se consultar com a gente via presencial. A gente está aqui em Indaiatuba. Mas voltando aqui, para você ter uma ideia, de acordo com a OMS, o Brasil tem uma das maiores taxas de depressão de toda a América Latina, com cerca de 5,8% da população adulta sofrendo da doença. Isso significa que há aproximadamente 12 milhões de pessoas deprimidas no Brasil. Além disso, a depressão é mais comum em mulheres do que em homens, numa proporção aí de 2:1. Olha aí quanta gente, pessoal. Mas vamos então falar da famosa sertralina. Para que ela serve? A sertralina é um medicamento antidepressivo que pertence à classe dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Então ela é prescrita para tratar depressão, para tratamento de transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Ele pode ser usado para transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Também utilizado para transtorno disfórico pré-menstrual. A sertralina atua no cérebro aumentando os níveis de serotonina, um neurotransmissor que regula o humor, o sono, regula o nosso apetite. Ao aumentar a disponibilidade de serotonina no cérebro, a sertralina ajuda a aliviar os sintomas da depressão e da ansiedade. Com relação à dose da sertralina prescrita, ela pode variar dependendo da condição médica, para que está sendo utilizado, das necessidades individuais de cada paciente. O médico responsável pelo tratamento é que deve definir a dose certa para cada paciente. Mas geralmente a dose inicial da sertralina para o tratamento da depressão é de 50 miligramas por dia. Quando necessário, a dose pode ser aumentada gradualmente até o máximo geralmente de 200 miligramas por dia. Lembrando mais uma vez, cada caso é um caso e a dose certa vai depender da situação de cada paciente. Quais são os efeitos colaterais desse remédio? Lembro que a grande maioria das pessoas conseguem tolerar esse medicamento sem maiores problemas. Muitos, inclusive, não sentem nada com a medicação. Mas os efeitos colaterais mais comuns são a náusea e vômito, diarreia e alguns têm a constipação. A boca pode ficar seca, pode sentir episódio de tontura ou vertigem. Alguns relatam insônia, alguns relatam sonolência. Alguns podem até ficar mais agitados ou mais ansiosos. Uma coisa que ocorre até com uma certa frequência é a diminuição da libido. Como eu disse, na grande maioria, esses sintomas são leves, o paciente tolera a medicação sem maiores dificuldades. E o mais importante, e para o coração, doutor? Esse medicamento é seguro ou esse medicamento faz mal para o coração? A sertralina, em geral, é considerada segura para o coração e pode até mesmo ser benéfica para pacientes que têm transtorno mental e que também têm doença cardíaca. Alguns estudos mostraram que a sertralina não causa danos significativos ao coração, principalmente em pessoas saudáveis, e não aumenta o risco de eventos cardiovasculares. Na verdade, a sertralina pode até mesmo ajudar a melhorar a saúde cardiovascular em pessoas com transtorno de ansiedade ou depressão e que têm um maior risco de ter essas doenças cardíacas por conta do estresse crônico ou por conta da depressão. De qualquer forma, ele pode ter alguns efeitos não desejados ao coração. Em casos raros, a sertralina pode causar até arritmia cardíaca. Pode ocorrer também um aumento discreto da pressão arterial. Portanto, é importante você avisar o teu cardiologista se estiver tomando sertralina, ok? Ele é que vai ver certinho se o remédio é realmente seguro para você. Agora, para finalizar, pessoal, para você que se sente deprimido, o que você vai fazer? Primeiro, e talvez seja o mais importante, faça exercício físico. A prática regular de exercício físico vai aliviar a depressão, vai aumentar a produção de endorfina, serotonina, que são substâncias que melhoram o humor. Segundo, tenha uma alimentação saudável. Então, manter uma dieta saudável, uma dieta equilibrada, pode sim e vai ajudar a melhorar o teu humor e vai ajudar muito, pessoal. Consuma então alimentos ricos em nutrientes, fruta, verdura, carne magra, grãos integrais, se alimente bem, tá? Terceiro, tenha um sono adequado.
Então, dormir o suficiente é fundamental para a tua saúde mental. Então, tenta manter uma rotina de sono regular, evita o consumo de cafeína, álcool, outros estimulantes aí antes de dormir. Quarto, reduza o teu nível de estresse, pessoal. Encontre formas aí de gerenciar o teu estresse. Então, experimenta fazer técnicas de relaxamento, como meditação, yoga, busque fazer atividades que te proporcionem ali prazer, te proporcionem relaxamento. E por fim, mas não menos importante, busque a ajuda de profissionais. A depressão é uma condição médica que requer tratamento adequado, pessoal. Busca então a ajuda de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, né? Que eles vão te ajudar a você a se livrar de vez dessa doença aí que é tão temida. Pessoal, olha aí quanta informação, hein? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar aí, né, no teu Instagram, com seus amigos aí de WhatsApp, de Telegram. Minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber, você vem comigo ou você não vem? Tá certo, pessoal? Então, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.